Nas conversas que a nossa equipe tem aqui para montar os temas, as pautas do Seleção, a gente refletiu o seguinte, antes de o programa ir ao ar e colocar para os debatedores de hoje. Ninguém discute a década do Tite como técnico de futebol, né? O trabalho que ele fez no Corinthians, levando o Tite a ser facilmente o maior treinador da história do Corinthians, ela é espetacular. Eu sei que hoje o Tite é tratado como um burro, porque assumiu a seleção brasileira, né? Um indigente, não sabe nada. Mas, assim, se você olhar o que foi a década do Tite, eu acho que ninguém vai discutir que nenhum treinador brasileiro sequer chegou perto do que o Tite conquistou. E o trabalho de formação de elenco que ele teve no Corinthians, isso é indiscutível. Pois bem, a gente já debateu que o Renato Gaúcho seria o substituto natural do Tite pós-22, que o Rogério, quando assumiu o Flamengo, se candidatava a ser um substituto natural do Tite pós-2022. Não me lembro de assistir a nenhum programa mencionando o Cuca como um possível substituto. Ninguém quer tirar o emprego do Tite não agora. Pós-22, não me lembro. Portanto, a seleção de hoje vai fazer isso no nosso Quem é Melhor. Roda a vinheta. A pergunta é muito simples. Quem é o melhor treinador brasileiro hoje? Visando a uma eventual substituição do Tite em 2022. Quem hoje é o melhor treinador brasileiro? Losetti. A gente colocou algumas opções. Eu sei que... mas o Renato? Sim, o Renato era tido como a opção natural para substituir o Tite. O Rogério, que ontem foi muito mal, inclusive, também foi apontado assim. Pode citar outro se quiser. Pode dizer que não há. Quem é o melhor treinador brasileiro no momento, Losetti? Duas coisas antes do meu voto. Primeiro, que sempre que você fala que a pergunta é simples, ela nunca é simples. E essa armadilha sua a gente já conhece. Traíra. É muito. Segundo, que agora há pouco quebrou meu apoio aqui. É isso. Desculpa se a imagem acabou do nada. Terceiro, que ele faz o programa com a equipe que ele confia, mas a equipe dele não confia nele, é isso? Tem isso. Agora, antes disso, o Tite é uma opção. O Tite não pode ser uma opção para substituir o próprio Tite, né? Que ele tá ali, eu não sei se ele tá ali para ser votado. Qual é o maior técnico brasileiro da atualidade? Também é uma opção. A pergunta é quem é o melhor treinador brasileiro na atualidade. Claro, o Tite tá ali para jogo. Ah, entendi. Não, então para mim é o Tite, assim, fácil. Se fosse outras... Se ele não estivesse na votação, eu pensaria. Para mim ainda é o Tite, assim, com uma certa distância para os demais. Eu tenho uma coisa com um treinador brasileiro, uma lamentação. Essa coisa de ficar rodando o tempo todo e de não se fixarem muito tempo num clube faz com que a gente não consiga construir exatamente o perfil do treinador brasileiro. Porque uma hora ele está com um elenco de um time que tem muito orçamento, um elenco caro, daí a pouco ele pega um time que está fugindo do rebaixamento, depois ele pega um elenco que está desmotivado porque não recebe salário, ele está quase sempre em situação de emergência, tendo que se adaptar ao que ele tem para construir alguma coisa rápida e entregar resultado rápido. Então isso impede que a gente olhe para o treinador brasileiro e fale, por exemplo, esse cara é assim, o perfil dele é esse, ele treina esse tipo de time, o futebol que os times dele praticam é tal. A gente costuma e consegue ver isso mais facilmente na Europa, onde tem mais estabilidade de cargos. Acho que isso prejudica os clubes e prejudica os profissionais. Dentro desse contexto, acho que ali são 4 boas opções e o Tite é a melhor delas. Eu vou votar. Tite é o melhor técnico brasileiro. E a melhor banda de todos os tempos da última semana é o Cuca. É o Cuca. Baita voto. Bob, qual é o melhor técnico brasileiro hoje? Primeiro eu preciso dizer que eu acho que tem uma diferença gigantesca, abissal, assim, entre ser treinador de clube e ser o treinador da seleção brasileira. São processos completamente diferentes, são formas completamente diferentes de trabalhar. Portanto, eu acho que é uma comparação meio cruel. Não é? Acho que em nível de conhecimento tático, de métodos de treinamento, enfim, qual é essa palavra para ter? Resource, né? Em ter essas capacidades, o Tite ainda é o melhor técnico brasileiro, mas ele não é o melhor técnico brasileiro atuando no Brasil, porque ele atua numa outra esfera.
né? E nessa esfera do Brasil, o Cuca é o melhor treinador. Aí, se você me dissesse quem é que poderia substituir o Tite na seleção brasileira, o Cuca teria capacidade? Claro que ele teria capacidade para substituir o Tite, na minha opinião. Mas são duas coisas, na minha opinião, completamente diferentes: treinar a seleção e treinar um clube. Em síntese, o que ele está dizendo é o seguinte: o Tite só é burro uma vez por mês. Entendeu? E esse é um problema. Esse é o grande problema da gente não conseguir ter um técnico que você olhe e pense: esse aqui é o substituto natural para a seleção brasileira. Porque, como você falou agora há pouco, da ferocidade das críticas e das redes sociais em relação às vitórias e derrotas, os técnicos são crucificados muito rápido. Assim, o Rogério é um técnico... Hoje nós vamos discutir e nós vamos criticar o Rogério daqui a pouco. Sem dúvida. Muito. Agora, você não vai condenar o treinador a encerrar a carreira amanhã de manhã. Todo treinador vai cometer erro. O Klopp comete, o Guardiola perdeu a final da Liga dos Campeões. Se fosse no Brasil, ele tinha passado de melhor a pior num intervalo de 90 minutos. Não, esse é o problema. A gente avacalhou tanto treinadores brasileiros vitoriosos que deixaram o emprego como indigentes táticos, Abel Braga, o Renato agora, que daqui a pouco, cara, se o Cuca não tiver uma boa temporada ano que vem, vamos chegar à conclusão, então, de que não tem nenhum técnico brasileiro capaz de assumir a seleção. Exatamente. Porque a gente avacalhou com todos eles. Nem estrangeiro, porque o Abel Ferreira também estava semana retrasada quando perdeu para o São Paulo. Não tem respeito pela história, não respeita os clássicos. E também, aqui ele ganhou a Libertadores 10 dias depois e esquece. Tem um plano, ele tinha um plano. Mas naquele dia, não interessava se ele tinha um plano. Pensou no Palmeiras, agora que deixou o São Paulo vivo, hein? A gente só acha que o plano deu certo porque ganhou. Sim. Mas não é isso. Exato. Não é o resultado que ia determinar se o plano dava certo ou não. É o fato de chegar lá com os jogadores inteiros fisicamente, bem fisicamente. Se ele perdesse a final, nesse contexto, o plano teria dado certo também. Sim. E sobre o Renato, rapidinho, nesse contexto que o PVC está dizendo, o Renato Gaúcho foi o primeiro treinador que eu vi ser demitido pelos mesmos motivos que contrataram. Constataram que ele era exatamente aquilo que se imaginava quando eles contrataram o Renato. Perfeito, cara. Agora, aqui... Perfeito. Isso. Só antes do Paulinho falar, só para botar mais uma pimenta aqui, né? Ok, quem é o melhor treinador brasileiro atualmente? Que time é mais legal de ver jogar? A seleção brasileira do Tite ou o Galo do Cuca? Galo. Mas eu acho a seleção do Tite ela é mais adequada ao futebol que está se jogando no mundo. Por quê? Por marcação por zona, por pressão, por variação tática. Eu acho que o Atlético é mais brilhante do ponto de vista estético, até porque treina todo dia. Até porque joga juntos todo dia. O que eu quero dizer é o seguinte: o Cuca é um técnico muito brasileiro, que não precisa ser necessariamente ruim. O Bielsa é um técnico muito sul-americano. Marca individual o campo inteiro. O Cuca não marca individual o campo inteiro, mas ele faz perseguições longas. Não se joga assim no futebol mundial. Não quer dizer que não se possa jogar, mas... Como se joga hoje no mundo? Você joga marcando zona, pressionando, mudando o bloco alto para bloco baixo, variando taticamente. O Cuca tem variações, o Cuca é muito detalhista em cada jogo. O Bob passou por isso agora há pouco. O Cuca vai o jogo de ontem, que em vez do Zaratio entrar na diagonal, o Ricardinho chamou atenção para isso nos primeiros 2 minutos de jogo, em vez do Zaratio entrar na diagonal e abrir o corredor para o Mariano jogar, o Keno vem na diagonal e abre o corredor para o Mariano jogar. Ou seja, ele inverteu o eixo do jogo para o Keno jogar por dentro. Uhum. É muito detalhista, mas é uma escola brasileira, pura. O Tite se adaptou, estudou e se adaptou ao que acontece no futebol europeu hoje. Paulo Nunes. André, eu ia falar, né? A minha entrada seria assim: o PVC tá on. Aí depois que ele falou agora do Tite, eu não acho que ele tá tão on assim. Né? eu vou com o Bob de novo, porque eu acho que o Tite tá na seleção. Eu acho que ele nem deveria, mas isso é uma coisa do Miguel, né? Da pauta de vocês. O treinador da seleção é diferente, né, daquilo que a gente vê no dia a dia, do trabalho de quarta a domingo, dos jogos. E eu vejo um Cuca muito bem reformulado, né, equilibrado treinador,
estudioso, né? Porque quem viu o Cuca lá atrás vê um time diferente, ele tem alternativa diferente, um prédio pressiona a todo momento. É um cara que joga por dentro, joga pelos lados, né? Adiantou as suas linhas, né? Pouco espaço que ele dá, né? De espaço das linhas, de espaçamento das linhas. Então, assim, eu vejo um Cuca muito, muito grande, né? Espero que a gente, daqui a 2 anos, não rebaixe, como fizemos com o Abel Braga, como estamos fazendo com o Renato Gaúcho, né? Que de 2 anos para cá não sabe mais ser treinador, né? Não consegue ter plano tático, não consegue dar treinamentos, não consegue fazer aquilo que ele fez em 2016, 2017, 2018, times maravilhosos no Grêmio. Acho que a gente tem que avaliar também aquilo que a gente fala. Então, quem é o melhor treinador brasileiro da atualidade, Paulinho? Não foge, não. Cuca. Tá respondido.